o Cidade Alerta teve a participação dos professores Adelar Hengmiller e Felipe Angst, ambos de Santo Cristo, falando diretamente de Moçambique, na África, onde estavam participando de um grande evento da área da educação. Hoje, o Cidade Alerta traz, mais uma vez, a participação do Adelar, que está aqui em Santo Cristo, juntamente com sua esposa, Maristela Barcelos Castro, que também é professora. Eles vieram aqui ao estúdio da Rádio Regional para participar do Cidade Alerta e falar sobre suas carreiras no magistério, entre outros assuntos. Estas são as atrações da programação deste sábado. Começo conversando com o professor Adelar Hengmiller, que já teve outras participações aqui no Cidade Alerta ao longo das últimas décadas. Lembro que ele falava no programa do dia 31 que é natural de uma localidade pouco conhecida pelos santo-cristenses. É uma dessas localidades praticamente esquecidas. Linha Camacho, próximo a Vila Sírio. Adelar, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Donato. Bom dia aos ouvintes, nossos conterrâneos de Santo Cristo. É um prazer estarmos aqui. Acho que é a primeira vez que estamos aqui nos estúdios ao vivo, né? Aproveitando essa semana que estamos aí visitando nossos familiares e uns dias de descanso. Pois realmente falávamos e antes de entrarmos no ar, falávamos de várias vilas e várias comunidades, né? Que surgiram, que tem aqui em Santo Cristo, às vezes não são muito conhecidas, né? E a Camacho, falávamos inclusive no dia 31, né? A gente gosta muito de falar, né? Camacho, que meu mano Olavo, que também está aqui, né? A identificava como Anticâmara do Paraíso, né? Porque foi onde nós nascemos, né? E fica aquele vale, né? Quando chega na Vila Sírio, desce para Sírio Nordeste, mais conhecido também, que vai para a linha Bidote ali. Esse vale ali que tem, como outros lugares também, tem a sua denominação, enfim, e esse vale onde a gente nasceu, e eu faço questão sempre de dizer por onde a gente passa que é ali o centro do mundo para mim, porque foi ali que a gente nasceu, né? Então são lugares que inclusive na educação, né, talvez esse tema apareça um pouco hoje, né, de que nas escolas muitas vezes, na meia educacional, a gente estuda, né, Donato? A gente estuda as guerras mundiais, a gente estuda fatos históricos de vários lugares, mas não estudamos muitas vezes o lugar onde nascemos, né? Não o conhecemos muitas vezes, né? E isto talvez seja um fato aí de a gente poder, inclusive, discutir na área da educação. Inclusive, é um dos campos que nós temos avançado bastante, de a gente refletir sobre a sua comunidade. Aliás, nesse particular, Adelar, esses morros, esses vales esquecidos, aparentemente feios muitas vezes, né? São relegados a um segundo plano. Mas dependendo do ângulo que a gente olha, é um lugar bonito, aprazível, enfim. Correto. E pena que hoje talvez nós temos cada vez mais consciência de darmos valor aos lugares onde nós vivemos, aos lugares onde nós nascemos, os lugares. Nós estávamos falando esta semana sobre o Morro do Bororé, né, que está aqui na beira do Rio Uruguai, no lado da Argentina, né, que foi a grande batalha dos índios contra os bandeirantes vencida, né, e esse morro não é estudado, ele não é conhecido, enfim, aliás, é cantado no Rio Grande do Sul, em algumas canções, ele é cantado, né, agora não é estudado. Então, hoje, a nossa busca, muitas vezes, hoje nesses últimos anos, 1640, o Mano está lembrando aqui, foi essa batalha. Nós nos preocupamos hoje, nossa linha de trabalho na área de educação, isso nós trabalhamos agora em Moçambique também, né, na beira, né, com aqueles professores ali naquela situação um pouco complexa, né, bem mais complexa que a nossa aqui, né, mas que se preocupassem em levar os estudantes a estudar a sua história, a estudar o seu entorno, para que tivessem sentido
sentido naquilo e que pudessem, a partir disso, pensar numa transformação. Se eu não conheço, né, Donato? Como é que eu vou transformar? Então, Santo Cristo, Vila Sírio, Camacho, Mordoí, aqui tem inúmeros locais que muitas vezes não são conhecidos e são tão importantes. Exatamente, cito meu exemplo particular, professor Adelar, de conhecer 93 países, e dentre eles certamente muitos morros, vales, montanhas, enfim, embora eu não conheça todos aqui próximo de mim. Sim. Correto, exato. E isso acontece normal com os estudantes. A gente estudou na escola o quê? A linha do Equador, os meridianos, a Guerra do Paraguai, a história da independência, a história disto, daquilo, e não estudamos, e hoje está muito claro para nós, né? Essa semana trabalhávamos no livro da família Hengmille, nós não estudamos nas escolas a genealogia da nossa família. A grande maioria dos jovens não conhecem a genealogia da sua família, e muito menos a da sua comunidade. Quando é que surgiu Santo Cristo? Quando é que surgiu Vila Sírio? Como é que foi? Por que foi chamado de Camacho, aquele vale que todos chamam? E a grande maioria não sabe. E a história vai se perdendo. E aí nós vamos que nem árvores sem raízes. Nós vamos crescendo sem a raiz, que é onde efetivamente está a nossa história. Aliás, a propósito, acredito que metade ou mais das pessoas de Santo Cristo não saibam o nome do seu bisavô ou trisavô, no máximo do avô, dos avós. Correto. Quando nós começamos em 2019 a resgatar a história da nossa família, a gente viu que os jovens não sabiam nem de onde que o avô tinha vindo, né? E como é que era o nome do avô, né? Não tinha história escrita. Isso é geral. Isto, nós que estamos há uns 40 e poucos anos, 50 anos, minha esposa e eu agora 17 anos já labutando com isto, a nossa preocupação é trazer novamente para que a escola e a universidade saiam desta ilha, eles saíram da ilha da terra e foram para um outro lugar ensinar teorias. E depois mesmo esses jovens, quando saem da universidade mesmo, muitas vezes, como eu tinha muitas situações em Entre Rios, Guarapuava, que o Mano Lava visitou-me várias vezes, eu estava 12 anos lá, e também depois o Coral Santa Cecília foi para lá, a gente levou eles. Os agricultores me diziam isso, Donato, vem cá, o que vocês fazem nessas instituições? Vocês foram agrônomos, veterinários, eles vêm aqui, eles não conhecem direito como é que é a terra? São pessoas urbanas que muitas vezes caem no meio. Então esse gap, essa ruptura de que saiu-se com a educação desse meio, e nós não conhecemos hoje nem a genealogia da nossa família, né? Nós não conhecemos o morro, nós não conhecemos o vale, da onde surgiu, quando surgiu, por que surgiu, qual é a história que está atrás disto, e aí a educação perdeu o seu rumo muitas vezes. Aliás, professor Adelar, trago à baila um assunto ainda mais delicado, mais incompreensível. Em 85, eu estava construindo um barracão numa serraria lá em Sinop, no Mato Grosso, e eu tinha contratado um peão para ajudar a erguer o barracão, e ele não sabia, ele era do Paraná, ele não sabia me dizer o nome da cidade onde ele nasceu. Já vamos um caso mais extremo, né? Sim. E isso, né, Donato, hoje, a sociedade, hoje com a tecnologia, com as informações diárias, com o celular, enfim, cada dia, se perde cada vez mais a nossa história. E está muito claro, o ser humano, nós seres humanos somos seres que precisamos da história, precisamos da realidade, precisamos das nossas raízes, né? É muito interessante, eu estava falando essa semana, domingo passado, quando entramos aqui em Santo Cristo, Maristela, minha esposa, dizia, quando eu entro em Porto Alegre, ela é natural de Porto Alegre, me dá uma sensação diferente. Eu disse, a mesma coisa acontece comigo quando entramos em Santo Cristo, porque foi aqui que a gente nasceu. E se a gente não conhece nem direito a realidade de onde a gente veio, e isto foi abandonado muitas vezes. Por exemplo, tinha uma época, né, Donato, que
os jovens não queriam mais tomar chimarrão, não queriam mais usar a sua cultura, as roupas típicas. Isso, graças a Deus, eu acho que foi superado, que hoje se tem um orgulho de novo de usar as suas tradições, de cultivar as suas tradições. E o Rio Grande do Sul é um exemplo muito forte disso. Nós, inclusive, este ano, com a enchente, nós no Paraná, acompanhamos muito, né? O que surgiu de canções, o que surgiu novamente de vamos resgatar nosso estado, enfim, diante de toda essa catástrofe, que às vezes a catástrofe ela acontece e nos ajuda a repensar a nossa vida. Então, acho que isso é um ponto importante para a gente poder pensar. Agora são 9h mais 49 minutos em Santo Cristo. Pelos 1.300 kHz da Rádio Regional, o ouvinte acompanha o Cidade Alerta. Os convidados deste sábado são os professores Adelar Hengmiller e sua esposa Maristela Barcelos Castro. Bom dia, professora. Seja bem-vinda. Bom dia Donato, bom dia aos ouvintes da Rádio Regional. E só para dizer que a gente, final de semana, lá de Curitiba, estamos com você. Muito obrigado pela deferência. O Adelar já dizia que você é natural de Porto Alegre. Qual é o bairro? O Partenon, ali perto da PUC. A gente nasceu e cresceu por ali. Filha de professores? Não, filho de contabilista e uma dona de casa, com muito orgulho. E você é a única professora entre seus irmãos? Sim, sou a única professora atualmente. Quantos irmãos? Tenho mais 3 irmãos, uma irmã já falecida. 2 irmãos que moram, um em Porto Alegre e outro no litoral, ali perto de Tramandaí, por ali. Eu sou de uma família de 7 irmãos, uma geração um pouco mais antiga que a sua, acredito. Você de 4, eu já tenho só 2 filhos, tá? Então vem gradativamente diminuindo o número de filhos por família, né? Exatamente. Minha filha só tem um filho e a outra filha optou por não ter filhos e daí tem pet, que também é uma tendência cada vez maior ter filhos pets, né? Me desculpe, eu acho isso um despropósito a respeito, quem gosta, né? Mas gasta praticamente o que gasta um filho e o tempo que leva de dedicação, como se estivesse criando uma criança quase. Uma criança eterna, né? Porque é sempre dependente. Mas essas pessoas dizem que é mais fácil. Mesmo assim, o custo e o benefício, não que eu acredite nisso, mas enfim, tive minhas 2 filhas e era o que eu queria já desde muito jovem, né? Mas hoje também o mundo está muito difícil, né, Donato? Então, por tudo que a gente estava falando aí, né? Pela fragmentação, pelo isolamento das pessoas, pela falta de trabalho, pelas doenças que estão acontecendo, doenças novas, pelo clima, enfim, está muito complicado ter filho realmente. E você acabou indo residir no Paraná, em que ano foi? Sim, a gente faz 7 anos que nós estamos lá no Paraná. Antes, passeamos um pouco pelo Brasil, estivemos em Brasília, em Ribeirão Preto, e daí em Osório, que é perto de Porto Alegre também, mais para o litoral, né? E agora, então, em Curitiba, acho que vamos ficar por lá mesmo algum tempo. O professor principalmente universitário, é um pouco nômade, tipo militar também, uma hora está aqui, outra hora lá. Pois é, né? Acho que a vida nos apresentou esses desafios e a gente topou, né? Porque também tem que ter disposição para sair, como o Adelar estava falando. O lugar onde nós nascemos sempre é um lugar especial, apesar de que Porto Alegre hoje está muito diferente do que era na época em que eu morava lá. Mas conhecer novos lugares também, novas pessoas, viver essa vida de profissional da educação, de pensar em ajudar, é um sacerdócio também, né? E hoje, com as tecnologias, a gente pode estar em qualquer lugar do mundo e estar no mesmo lugar, né, geograficamente. Mestre em políticas públicas, especialista em psicopedagogia e educação à distância, pedagoga, professora
E o que mais, Maristela? Então, eu digo que eu sou tudo isso por um encaminhamento, né, da vida, dos desafios que a vida vai propondo, mas eu me considero, como pessoa, eu me considero mãe, me considero esposa, me considero filha, me considero avó. Isso é o que a Maristela é. A profissão, ela vem complementar os anseios de um ser humano que quer contribuir, mas egoisticamente eu sou mãe, eu sou avó, eu sou filha, isso é o que me constitui, na verdade. E como profissional, isso tudo vai junto com os meus olhares, com as minhas histórias. Eu entrego muito, a gente se entrega muito da gente mesmo quando a gente é professor, quando a gente é educador, né? Até porque isso, eu acredito que isso é mais do que uma profissão. É uma profissão. E temos que ser profissionais da educação. Não dá para achar que nasceu professor e que vai dar tudo certo. Não, tem que se profissionalizar cada vez mais. A ciência está se desenvolvendo. Onde e quando você deu seus primeiros passos como professora? Olha, já faz muito tempo. Eu tinha, com 17 anos, eu tive meu primeiro casamento. E já no meu encaminhamento, terminei meu magistério e já comecei a seguir na carreira de professora, com escola, com direção de escola, com professora dentro da sala de aula também. Aí, na sequência, com 20 anos, eu já estava a pleno vapor. Lá em Porto Alegre? Lá em Porto Alegre. Uhum. E durante quantos anos nas séries iniciais? Nas séries iniciais, eu fui direto para a educação infantil. Eu fiquei algum tempo lá na educação infantil. Depois de estar na educação infantil, eu fui para o ensino médio. Ali, os anos iniciais, eu nunca fui prof de alfabetização de anos iniciais. A minha filha e é um grande desafio, com certeza. Mas já fui direto para o ensino médio, ensino técnico, e fui fazendo minha escalada, depois ensino superior, né? E nesses últimos anos, como professora, como coordenadora, trabalhei muito no ensino superior também, na área da pedagogia, né? Nós 3 e 4 com o Olavo somos quase da mesma geração. O Olavo um pouco mais velho, e certamente na época dele era mais rigorosa ainda a disciplina. Bastava o professor levantar o olhar, dar uma encarada séria, que o aluno já sabia que isso significava. Hoje me parece que a falta de respeito, muitas vezes em sala de aula, ela é crescente. Olha, a gente sabe disso, né, pelo que os professores estão falando. Hoje já não estamos mais em sala de aula de crianças ou adolescentes, né? Mas acredito que hoje existem outros desafios. Naquela época, realmente, eu também era dessa época, e não só o professor, o pai mesmo, né? O pai chegava na mesa, na hora do jantar, depois do trabalho, e não tinha conversa. Na nossa família, eu sei que na família alemã é um pouco diferente, mas na nossa família, chegava na mesa, não podia ficar conversando. É hora de comer. Então, presta atenção no que tu está comendo, também não pode deixar resto no prato, tem que comer tudo. Então, era todo um cenário, né, do respeito pelo olhar, do respeito pela cinta, pelo chinelo, e com os professores, né, como você falou, o pedido de silêncio. Mas eu acredito que hoje nós temos outros cenários que exigem do profissional de educação também outras habilidades. A habilidade do diálogo, a habilidade do coletivo, das combinações. E eu acredito que o ser humano, ele hoje, atualmente, principalmente, né, se a gente conversa e dialoga, a gente consegue muita coisa. Eu vejo, pela experiência da minha filha, hoje em sala de aula, né, que as combinações hoje estão no lugar do olhar sério e estão funcionando bem, inclusive. E isso é um trabalho que nós não aprendemos na faculdade. A gente não aprende a dialogar na faculdade. O professor, aqui no Brasil, pelo menos, aprende a dar o seu conteúdo e não aprende sobre quem é esse ser humano que ele está conversando, que ele está ensinando, que ele está se relacionando. Ele não aprende como esse ser humano aprende, porque nós conhecemos muito pouco do desenvolvimento humano dentro da sala de aula.
no quesito formação de professores. Então, quando acontece que aquele que é o profissional não entende do que ele trabalha, qual é o meu trabalho, com quem que eu trabalho, o que eu faço, o engenheiro tem que saber que materiais que ele trabalha, o médico tem que saber conhecer as doenças, e o professor conhece o ser humano. Eu acho que essa é uma grande falha atual. 10 horas mais 4 minutos aqui na terra do homem da terra, pela regional Cidade Alerta. Os nossos entrevistados de hoje são os professores Adelar Hengmiller, natural da linha Camacho, Vila Sírio, Santo Cristo, e da sua esposa Maristela Barcelos Castro, que é porto-alegrense. E ambos são professores universitários. Adelar, a Maristela comentava há pouco da questão da empatia que o professor, mesmo de nível universitário, ele deva ter com seus alunos, compreender o ser humano que está do outro lado. Essa interação é importante. Pois é, Donato, aí vem um pouco a nossa história de busca. Eu acho que numa das nossas passagens eu já falava da minha inquietação que me levou a ser professor. Ou seja, desde jovem aqui na Vila Sírio, a gente se perguntava por que eu estou aprendendo isto, aonde que eu vou usar isso? E nós fomos avançando e a gente conseguiu, nos estudos que se fez, inclusive depois sobre o ser humano, de que nada que não tem sentido, quando as coisas não têm sentido para a gente, dificilmente a gente tem atenção, a gente tem motivação para fazer aquilo. Isso não acontece só com os jovens. Isso acontece com todos os adultos e todo ser humano. Eu fui testando isto, Donato, em 3 laboratórios, né? Porque eu fiz sempre meus lugares de trabalho, eu fiz meu lugar de laboratório de pesquisa e de busca, né? Por exemplo, os 12 anos de Entre Rios, Guarapuava, eu fui para lá com dois grandes motivos que eu queria responder na minha vida. Ou seja, se aquilo que se aprende na escola não tiver sentido na vida, então é melhor não trabalhar. E segundo, que uma escola não pode estar fora da comunidade, ela tem que estar dentro da comunidade, ela tem que interagir com a comunidade. Em Entre Rios eu consegui dar um passo nessa segunda parte, fazer a escola interagir com a comunidade. Mas faltava o segundo ponto, que a gente conseguiu avançar, de que aquilo que se aprende na escola tem que ter sentido para a vida, senão o aluno não se concentra. No La Salle, em Canoas, foi um avanço na parte 2, que era a parte de construir significado para a vida fora da escola, e nesse caso já a faculdade, que em Canoas foi já o centro universitário. Depois eu recebi um grande desafio, que foi Osório. Osório, que era uma instituição da rede SENEC, não sei se você já ouviu falar, Campanha Nacional de Escolas da Comunidade. Sim, me formei na SENEC. Em Direito em Santo Ângelo. Claro, ótimo. Então estamos falando a mesma linguagem aqui. E a SENEC, essa escola era para fechar, Donato. Eu fui para lá para fechar a escola. E a faculdade estava indo de mal a pior. Em 8 anos e meio, só para a gente encurtar aqui, a escola estava com 850 alunos e a faculdade com centro universitário. Como é que isso aconteceu? Claro que eu tinha lá o Pedro Farias, com a Rádio Osório, que me apoiava. A única coisa de marketing que eu fazia era com a Pedro Farias na Rádio Osório, mas o resto foi trabalhar os professores, integrar a comunidade. E naquela região fui 4 anos presidente do CORED, do Conselho Regional de Desenvolvimento, onde a gente integrou a comunidade junto com a faculdade. E aí, formação dos professores, estudo de como a mente humana aprende, de como nós, na verdade, o que traz sentido para nós, como é que tem que começar uma aula para que ela provoque sentido no sujeito. E aí nós começamos lá e conseguimos trazer os alunos. Eu saía da aula sexta-feira de noite, 10:11, ainda com os alunos, porque aquilo tinha sentido para eles. E aí eu aprendi algumas coisas. Depois, nos últimos anos, agora, Maristela e eu temos nos aprofundado muito na neurociência. E já temos aí, está saindo um novo livro agora sobre uma reorganização da educação dentro da inteligência artificial, de que quando você consegue, no começo da aula, trazer o entorno onde o aluno vive,
e aí nós estávamos falando há pouco da genealogia da família, né? Mas começar a aula com a realidade, e depois a teoria vir para ser uma resposta explicativa para essa realidade, e eu sair da escola ou da universidade com uma nova compreensão, um novo conhecimento, aí você tem uma nova situação de educação, né? Aí você tem uma situação que hoje, na verdade, muda profundamente o contexto. Veja, em nossos tempos, você falou há pouco, o Olavo não gostou muito que você chamou ele de velho, né? Mas está uma certa idade, já foi meu professor, sabia? Sim. Meu professor. E, na verdade, nesse período, o conhecimento, a informação estava onde? Na cabeça do professor. Só que esse conhecimento e essa informação migrou para o computador. E o professor e a escola não conseguiram fazer a guinada de agora eu tenho um novo papel. Ou seja, eu tenho que agora provocar esse estudante para que ele saiba ler a sua realidade. Ele busque na internet ou onde for informações apoiado pelo professor e orientado, e no final ele compreenda esta realidade. E daí você sai num patamar de repetir informações, que é apenas anti-humano. Não é humano isto, que nós fomos feitos para pensar e para saber o porquê você tem filhos, quando ele tem 1 ano, ele já começa a engatinhar, ele quer saber por que ele abre gaveta. E depois na escola nós fomos tirando isso dele. E isso é uma recuperação que hoje precisa se fazer. E nós estamos tendo, vamos dizer assim, um certo sucesso. Levamos agora para Moçambique essa mesma proposta, porque nós conseguimos desenvolver uma metodologia em que efetivamente se resgata, se mapeia a realidade. E nos chamou muita atenção em 2018, Donato, quando nós estávamos na Finlândia, que é um país referência a nível mundial hoje. E eles disseram que eles, a cada 2 anos, eles perguntam para a sociedade, e aí participa aluno, participa pai, participa empresário, para mapear a realidade, os problemas que eles têm no país, que eles precisam trazer para dentro das escolas e das universidades para serem compreendidos e fazer uma nova transformação da sociedade. Só um pequeno parênteses, Adelar. Você acredita que o interesse dos pais, empresários, enfim, no exterior, no conteúdo das escolas é maior do que o interesse manifestado pelos pais empresários brasileiros? Olha, em 2002 nós fizemos uma missão para a Espanha. Estudar só como as empresas interagiam com as universidades. E era um modelo muito fantástico, em 2002. Em 2018 nós estávamos na Finlândia, onde nós presenciamos, né, Maristela, os avós, os pais dentro da escola, no contraturno, ensinando para a meninada fluxo elétrico, cozinha, tricô, crochê. Os avós estavam dentro da escola. Agora, isso nós não vamos aqui achar culpados, né, Donato? Porque a escola também se afastou da realidade dos pais e da família. E começou isso a assistir muito em Entre Rios. Era um jogo de empurra-empurra. A família dava a culpa para a escola e a escola dava a culpa para a família. Qual foi a solução que nós encontramos? E meu primeiro livro relata isto. Cada segunda-feira, à 1h30, representante dos pais, representante dos professores, dos funcionários e dos alunos na minha mesa, onde os problemas eram colocados na mesa e nós construíamos soluções juntos. E isso criou um comprometimento. Então eu acho que nós temos que repensar em várias frentes essa realidade que nós estamos vivendo. E um dos problemas trazidos para a sua mesa era o uso excessivo do celular em sala de aula, por acaso? Naquela época já estava começando isto. Só que aos poucos, e o nosso novo livro vai trazer isto, né? Vai trazer essa abordagem, que é uma discussão no Brasil, agora o Congresso inclusive está lá discutindo, né? A Suécia está voltando, alguns países estão retornando. O maior problema que nós vemos, e outro dia eu também faço um trabalho na Florida Christian University, nos Estados Unidos, e nós estávamos discutindo esta questão, e um dos problemas, é a tecnologia. Só que a tecnologia, ela está presente na vida das pessoas. Não dá mais para dizer, isso está fora, isso está dentro.
É claro que vamos fazendo paliativos, porque no Brasil nós somos bons em fazer paliativos na educação. Nós discutimos o paralelo e não chegamos na essência. Hoje, se nós tivéssemos, e como nós temos provado já, metodologia em que o aluno começa a discutir, a aula começa a discutir a realidade do aluno. O celular pode ser um grande referencial para pesquisar mais sobre a realidade. O que nós fizemos essa semana aqui com o Lavo, com o Morro do Bororé, nós fomos logo buscar. Nós queremos explicar essa realidade. Então, o celular pode ser um grande referencial para buscar referenciais teóricos mais para poder discutir sobre esse problema. E no final, soluções que já se construiu sobre problemáticas mundo afora. Se eu tenho um método que respeita a mente humana, eu posso usar a tecnologia para o bem. O problema está no desvio, né? O grande desvio do uso exagerado disto, né? No dia a dia. E os adultos não são diferentes, né? As crianças são iguais, mas os adultos também. Usamos demasiadamente essa ferramenta e ela, em vez de desenvolver a mente, ela nos torna, inclusive, menos desenvolvidos mentalmente. E o problema maior do uso indevido acontece na escola fundamental, no ensino fundamental, ou na universidade? É geral. É geral. É geral. Mas o aluno universitário já não é mais consciente e vai usar ele mais para fins de pesquisa do que para qualquer outra coisa? A metodologia, infelizmente, no ensino superior também ainda está focada em repetir coisas. E aí, veja, a grande discussão que se dá no meio educacional, tanto na educação básica como no ensino superior, e eu tenho orientado doutorandos, inclusive, nesta área, o plágio que se usa hoje com a inteligência artificial, eles são mais desenvolvidos do que a criança para usar. Você dá por exemplo, você dá, dentro do modelo tradicional, você dá um tema para discussão para o aluno, ele joga dentro da internet palavras-chave e ele vai te dar um texto perfeito. Agora, é culpa da tecnologia? Não, porque a tecnologia vai agora para a física quântica, ela vai seguir muito adiante do que nós temos hoje. E nós temos estudado um físico americano, não sei se você já ouviu falar, Michio Kaku, que ele aponta o futuro da tecnologia, não só na educação, mas no contexto todo. Aí você joga essas palavras e o aluno vai te trazer um texto perfeitíssimo. Inclusive, outro dia fazíamos lá em casa um exercício, Donato. Nós queríamos atingir o público tal, eu coloquei ideias escritas e depois nós colocamos para a tecnologia, agora eu quero que tu transforme esse texto para um público tal que nós queremos. Foi perfeito para entendimento daquele público que nós queremos a partir da tecnologia. Então, o que está em jogo e o que nós temos trabalhado e temos conseguido bons resultados já, é mudar a concepção. Ou seja, não passar mais informações e o aluno repetir textos, mas fazer o aluno pensar a partir do entorno e aí sim usar a tecnologia para poder efetivamente produzir novo conhecimento. Agora são 10 horas mais 25 minutos aqui na terra do Homem da Terra. Nós estamos apresentando Cidade Alerta deste sábado, contando com as presenças aqui no estúdio dos professores universitários Adelar Hengmiller, santo-cristense, e da professora Maristela Barcelos Castro, que é porto-alegrense. Maristela, o questionamento parte a partir do tema que o Adelar abordou no último bloco, qual seja a inteligência artificial, que cada vez mais está presente no dia a dia de todos nós. E no meio universitário certamente não é diferente. Na sua avaliação, o que a inteligência artificial tem a contribuir para o dia a dia das pessoas? Bom, Donato, eu acho que daí nós vamos precisar fazer algumas perguntas anteriores, como, por exemplo, é uma das questões que a gente conversa muito nos nossos cursos e também nas nossas reflexões, sobre qual é a função da escola, qual é a função da educação. Se tivermos isso claro, e eu acredito que hoje em dia não temos isso muito claro, qual é a função da escola? Nós perguntamos isso para os nossos cursistas
nossos participantes dos cursos, a gente pergunta: por que existe escola? Qual é a função dela? Por que ela continua acontecendo aí em todos os espaços na nossa sociedade? Se nós conseguirmos humildemente responder isso, talvez humildemente a gente possa enxergar também a contribuição da inteligência artificial. Por quê? Se a resposta do porquê existe escola for ao encontro para aprender matemática, para fazer conta, para aprender a escrever um texto, daí nós vamos ter um tipo de auxílio da inteligência artificial. Se for para desenvolver as potencialidades humanas, se for para desenvolver os talentos humanos, se for para conseguir resolver os problemas da vida, então a inteligência artificial ela vai ter e ela tem uma função muito boa e muito estratégica, que é nos ajudar a compreender o que está acontecendo no nosso mundo. E alguém já falou que a inteligência artificial não é artificial, ela é humana também. A própria tecnologia, ela é construída a partir do ser humano. Alguém alimentou aqueles dados, foi uma mente pensante. Perfeito. Que digitou, que colocou no mundo da internet, e aí a inteligência artificial vai compilando esses dados e dando uma resposta. Perfeito. Então, a inteligência artificial também é uma inteligência humana. Ela veio de uma inteligência humana. E nós podemos, a partir dessa inteligência artificial mais humana, nós vamos poder usar isso em qualquer lugar, como a gente já usa, né? A gente estava brincando ontem que se eu procurar um refrigerador na internet, as próximos comerciais que virão para o meu celular é de refrigerador. E se eu muitas vezes até brinco, eu penso em alguma coisa e quando eu abro meu celular está ali a proposta, a oferta do que eu pensei. Então é algo até meio fantasmagórico às vezes, né? Mas é isso que está acontecendo e é isso que nós, assim como o comercial pode usar estrategicamente a inteligência artificial, nós seres humanos, para resolver nossos problemas, para entender, para compreender. Não vamos falar aqui sobre plágio, não vamos falar aqui sobre autoria, vamos falar aqui sobre a aprendizagem humana. Se eu entender, se o professor souber para qual caminho ele está trilhando e para onde aonde ele quer chegar, a inteligência artificial vai ser um recurso, uma estratégia extremamente importante para ele e que não é o final. Agora, se eu usar ela como final, ou seja, como o produto humano, os estudantes, e a gente está dizendo aí estudante de qualquer idade, porque a nossa neta de 8 anos conversou na nossa frente com a inteligência artificial do Google. E ela foi perguntando coisas. Oi, como é o seu nome? E ela dizia o nome dela. Eu sou a inteligência artificial do Google. E ela ficava fazendo perguntas e a gente ali rindo e ela conversando com a inteligência artificial, né? Algumas coisas ela dizia assim, desculpa, não vou conseguir responder porque eu não estou programada para isso. E ela ia lá conversando, ou seja, existe um diálogo? A gente pode pensar sobre isso, se realmente era um diálogo. Permita-me um rápido parênteses para registrar a mensagem do nosso ouvinte Renato de Valau. Bom dia, parabéns pela ótima entrevista. Abraços a você e aos ilustres entrevistados. Mensagem do nosso ouvinte. Obrigada. Agradeço ao Renato, sempre acompanhando a programação do Cidade Alerta. Professora Maristela, então, seu aluno, dentro da sala de aula, enquanto estiver assimilando o conteúdo, usar o celular para aprofundar o assunto que o professor está falando, o celular sempre será bem-vindo. Mas se ele usar nesse meio tempo para alguma brincadeira, para mandar alguma mensagem, para olhar algum joguinho, sei lá, ou qualquer assunto de outra natureza, é prejudicial. Olha só, às vezes acontecem coisas até engraçadas e inusitadas. Por exemplo, estava um professor conversando na aula sobre determinado assunto e o aluno foi procurar na internet aquele assunto que o professor estava falando. Ele levantou a mão e disse, professor, isso que você está falando está errado. Como assim?
Eu estou aqui olhando na internet, professor, agora é isso, isso e isso, você não está falando certo. E o professor ficou constrangido por causa daquilo. Por isso que não cabe mais sermos aquele mesmo tipo de professor que tivemos. Porque hoje o acesso ao conhecimento, à inteligência artificial, às últimas descobertas científicas, elas estão ali na ponta do dedo do estudante e do professor também. Agora, se o professor quiser saber mais que a inteligência artificial, ele vai perder. Se o professor quiser saber mais do que as últimas descobertas da ciência, ele vai perder, porque está tudo na ponta da mão, na ponta do dedo desse estudante. Então, sai esse professor desse lugar de transmissão e entra um professor num lugar de mediador, um lugar onde ele vai descobrir junto com os estudantes as coisas. Aliás, Maristela, um professor que fica parado no tempo e no espaço, ele está totalmente superado. Ele deve se inteirar não só mensalmente, mas diariamente. Exato, exatamente. E daí, inclusive, a estrutura de uma sala de aula vai precisar mudar. Porque o lugar do professor é o lugar da frente, na ponta do quadro, com um giz, ou seja lá, o quadro que for e o giz que for, né? Ele sai desse lugar e os estudantes saem do lugar de cabeça atrás de cabeça e eles entram em uma outra organização. Antônio Nova, um português, fala muito bem sobre isso. Se quisermos mudar a educação, precisamos também mudar a estrutura, a forma da sala de aula. Porque essa sala de aula, ela só permite esse tipo de ensino. Não permite o tipo de processo, ensino e aprendizagem constante, onde todo mundo participa, todo mundo dialoga, todo mundo conversa, todo mundo descobre, inclusive o professor. E daí chegou uma professora para nós e disse: Maristela, como é que eu vou chegar para os meus alunos e vou dizer para eles, não sei, eu não posso fazer isso com os meus alunos. Mas isso é dentro de um cenário onde o professor tinha que ter todas as respostas. Hoje, com a tecnologia, com a inteligência artificial, o professor não precisa saber tudo. Ele vai precisar saber tudo se ele estiver lá na frente falando. Mas se ele estiver junto com os estudantes, buscando informações, investigando, pesquisando, ele é também esse profissional que está aprendendo o tempo todo. Agora a mensagem é do nosso ouvinte José Emílio Rainan, popular Milo. Pergunta ao Adelar se em Moçambique encontrou com o padre Luiz Weber. Conhece o padre Rainan, não encontrei, mas quando chegamos aqui em Santo Cristo, nossa sobrinha Cristiane falava que o padre Luiz Weber fez aqui algumas palestras sobre a vida dele, o trabalho dele em Moçambique. Encontrei, Rainan, em Moçambique, nosso conterrâneo Felipe Angst, que foi o que nos levou, né, para lá, né? Aliás, saudar aqui o Honório e a Maria, que tivemos semana na casa deles aqui, dos pais. E também encontrei outros 3 ex-alunos meus, 2 do La Salle, o Braço e o Domingos, e um catarinense, o Adriano Bonenberger, que também era lasalista, foi meu aluno e agora são professores lá em Moçambique. Adelar, nosso tempo já está esgotado, mas eu quero que rapidamente você ainda nos dê detalhes do que aconteceu ainda naquele evento educacional na cidade de Beira, em Moçambique, depois da entrevista que nós fizemos. Foi concluímos o trabalho, foi muito bom. Foram um trabalho também na rede La Salle, também na escola e no ensino superior. Os depoimentos estão aí, alguém que se tiver interesse, uma hora de ter, mas os depoimentos foram, o que nos chamou muita atenção, Donato, em todo o trabalho, foi os olhos brilhando daquelas pessoas. Os olhos brilhando daqueles professores, a carência, a necessidade que eles manifestaram. E o comprometimento que no último dia fizemos um desenho em um painel, né, de cada um, colocou aí as suas ideias e assinaram uma carta de compromisso frente ao Felipe, que é o coordenador, o diretor hoje, do compromisso deles de transformar. Nós estamos trabalhando, já corrigimos os trabalhos e agora, provavelmente ano que vem, devemos voltar lá para um novo trabalho, não só na Universidade Católica, mas também na Universidade Pública. Agora a mensagem é da minha esposa. Seu programa está excelente.
Que bom que te emociona, Donato. Que bom que te emociona, que tu é pessoa humana, né? Adelar, você queria ainda lançar algumas perguntas para os educandos de Santo Cristo? Aproveitar aqui está o Baldur também chegando aqui, amigo nosso, e que bom que você se emociona e é ser humano. Mas eu queria uma mensagem para os nossos colegas, professores, diretores de Santo Cristo, colocando-nos à disposição de tudo que granjeamos. Eu sugiro a vocês, Santo Cristo se desenvolveu, hoje é campeão 5 vezes de leite e de suínos no Rio Grande do Sul. O que nós vamos pensar para o futuro? Nós precisamos pensar o futuro, e o futuro é muito importante que esteja dentro da formação dessas novas gerações que estão aqui. E eu gostaria de deixar para vocês um desafio, que vocês definam a nível de município o porquê e como definir o foco da educação do município. E eu deixo para vocês uma pergunta: o que nossas crianças e jovens de Santo Cristo precisam, que capacidades precisam para bem viver? Para que o município tenha um foco. Segunda ideia que eu deixo para vocês: tentem nas escolas e no município mapear a realidade econômica, social, cultural, de um processo de produção de leite, num processo de produção de suínos, um processo de lavoura, um processo de industrialização aqui que nós estamos vendo no Santo Cristo, e tragam isso para dentro da escola. Terceiro, como vocês podem agora conectar essa realidade com os conteúdos da escola. E quarto, como vocês podem, a partir disto, desenvolver uma metodologia, uma aula, onde começa discutindo os problemas da comunidade, seus problemas emocionais, seus problemas comportamentais, e depois como trazer o conteúdo para explicar essa realidade, e como depois, no final, estes jovens e essas crianças saírem dessas escolas e poderem fazer efetivamente uma transformação. Maristela e eu queremos nos colocar à disposição. Vocês podem nos acompanhar pelas redes. Nós hoje temos uma pessoa jurídica, né, que precisamos pela rede, pela inovare.educa no Instagram, né? inovare.educa, e também o nosso site inovareeducacional.com, e o Donato tem nosso contato, o Mano Lavo tem nosso contato, e nós estamos à disposição, como fizemos em Moçambique, Donato, gratuitamente, voluntariamente, ajudamos as pessoas, porque essa é a nossa missão. Na nossa cidade seria uma alegria pudéssemos estar também ajudando vocês. Muito bem, eu quero agradecer muito aos nossos entrevistados de hoje, professores Adelar Hengmiller, natural do interior de Santo Cristo, da Vila Sírio, e a porto-alegrense Maristela Barcelos Castro, ambos professores universitários. Adelar deixou o contato nas redes sociais, que quem tiver interesse pode seguir. E parabenizo vocês pelo trabalho feito na área da educação. Acho que fizemos uma excelente entrevista, trazendo informações muito importantes na área da educação para todos os nossos ouvintes.